Essa é a cara de uma pessoa que não dormiu a madrugada inteira. Então, vamos gravar vídeos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre Ventania, do autor brasileiro Alcione de Araújo. Sim, é um homem. Esse livro aqui foi uma das minhas leituras recentes, terminei ele faz uns 3 dias, mais ou menos. Primeiro favorito do ano, diga-se de passagem, tá? Cara, esse aqui é um daqueles livros que vale a pena a leitura, assim, desde a primeira página. É um livro que você não consegue largar até terminar. Eu já tinha curiosidade em ler esse livro há muito tempo, então eu decidi começar agora em 2024 com o pé direito e foi realmente uma boa pedida. Bom, esse livro aqui vai se passar numa cidadezinha meio que inventada pelo narrador da história, que é o Delfos. A gente não sabe muito bem quantos anos ele tem no início da história. A gente vai acompanhando ali ao longo da trajetória desses personagens, até entender que ele tem mais ou menos 47 anos. E ele é um cara que trabalha numa estação de trem, meio que desativada já, essa cidadezinha, a Ventania. Ela, enfim, teve já o seu auge há muitos anos atrás, quando existia uma mina muito famosa. Então a cidade vivia lotada de pessoas chegando de trens, de carroça, enfim. Então existia uma vida antes e depois dessa mina ter sido desativada. E a gente vai acompanhar vários personagens em núcleos diferentes lidando com essa mudança, né, com essa passagem do tempo. O livro aborda um pouco essa questão aqui. A gente meio que acompanha o amadurecimento, digamos assim, de certos personagens ou o atraso deles também. Uma das coisas mais legais desse livro também é acompanhar a questão literária que tem por trás dessa história. Então você tem o Delfos narrando a história de um personagem que ele observa diariamente, que é o Zé José. O Zé José é essa criança, enfim, é um garoto de 13 anos e é filho de uma família meio complicada. Eu acho uma família meio, problemática, assim. Eles pegam muito duro com o Zé José. Por quê? Porque ele é um menino que tem dificuldades de aprendizado, né? É um menino que tem problemas de sociabilidade. Quando eu li, assim, as descrições que o autor colocava, me remetiam a sinais de alguém que poderia ter, né, o espectro do autismo, né, nem que seja no grau leve, porque tem algumas coisas específicas da personalidade dele, da forma dele se expressar, do que ele acha do mundo, que me lembra um pouco. Bom, eu posso falar isso porque eu tenho uma pessoa com espectro de autismo em casa, então eu sei o que eu tô falando, não tô, enfim, falando asneiras. Mas enfim. Bom, e tá lá o Delfos na sua cabine, nessa estação desativada, olhando pro Zé José que está indo para a biblioteca a mando da sua mãe. Ele já não vai mais à escola, ele já não frequenta mais as aulas, né? Então, a forma que a mãe dele achou de fazer com que ele prosseguisse seus estudos de alguma forma era ele, então, indo para a biblioteca e pegando o seu primeiro livro. E ele conhece a Lorena. A Lorena é essa mulher, filha de um figuraça aí da cidade, que ela é médica, mas ela encontrou na biblioteca, através dos livros, uma forma de fazer com que a cidade, de certo modo, avançasse, ou pelo menos tivesse um respiro cultural, digamos assim. A questão literária, como eu falei, ela é muito presente aqui, né? Só para vocês terem uma noção, o meu livro fica um carnaval de tanta coisa que eu marquei. Porque a gente tá vendo um personagem não leitor, que é o Zé José, que é essa criança, entrando em contato com a Lorena, que é uma pessoa, assim, uma leitura voraz, de Balzac, de Proust, de Hemingway. O Delfos é um cara completamente apaixonado pela Lorena. A gente percebe isso desde o início do livro, porque ele tá ali narrando o que tá acontecendo, o que ele tá vendo, mas ao mesmo tempo ele fala coisas que ele não tá vendo. O que é engraçado em alguns momentos, porque ele vai se comunicando com o leitor e você percebe que ele não sabe o que ele tá falando. Ao mesmo tempo que a gente vai entendendo um pouco sobre o passado do Delfos, a gente vai vendo o presente dele, né? Que ele teve uma vida transformada pelos livros. Bom, agora é a vez talvez do Zé José, né? Será que ele vai ou não mudar após o contato com a leitura? Aí vocês vão ter que ler para descobrir. Uma das discussões mais legais de acompanhar nesse livro é a visão das pessoas, daquela população que é muito pequenininha, sobre o fato de existir uma biblioteca pública naquela cidade. E aí aqui na página 20 diz o seguinte: pouca gente sabe que se Ventania tem biblioteca é graças a Lorena, que fez o diabo para o prefeito assumir a ideia dela. O prefeito disse que era cedo para uma biblioteca, que além de inútil, seria um desrespeito à população, de maioria analfabeta. Para ele, depois de aberto o curso ginasial, a cidade carecia de mais uma escola primária. É muito engraçado ver esses debates, até de cunho político, que tem nesse livro aqui, porque ele tem uma certa áurea crítica aqui, não só sobre a presença de livros e como ensina a literatura, o hábito da leitura em si transforma a vida de qualquer pessoa, mas também o contexto histórico, né? Essa história aí vai se passar mais ou menos na década de 50 para 60, então você vê uma grande infusão cultural e política no mundo todo, e isso fica claro também através da fala de alguns personagens que estão discutindo sobre o comunismo, o socialismo, enfim. São 3 homens específicos, eles não têm poder de nada na cidade, mas eles fazem questão de se reunir e discutir sobre as decisões políticas, sobre as mudanças, enfim, é muito engraçado. E ao mesmo tempo é legal você ver, assim,
uma visão diferente da sua, talvez. Os personagens deste livro são bem emblemáticos, assim, me lembrou muito Bacurau. Não sei se vocês já assistiram o filme Bacurau, é um dos meus filmes favoritos da vida. Essa coisa de uma cidadezinha interiorana, as pessoas na porta de casa conversando, aquela, sabe, aquela não preocupação de violência, enfim, tudo isso tem aqui nesse livro. E alguns personagens são bem emblemáticos, como eu falei. O avô do Zé José é um cara, assim, maravilhoso. Ele é como é que eu posso dizer? Um meteorologista, digamos assim, né? E ele já, por ele ser pobre, basicamente, ele não tem instrumentos tecnológicos. Então, a forma que ele encontra de ver as previsões para a cidade, para a ventania, é através de seus estudos mais rústicos, digamos assim. Tem um determinado momento aqui que ele fala sobre como, eu acho que fora do país, as pessoas já falam sobre algumas ferramentas que fariam uma previsão muito mais rápida, que levaria, sei lá, 10 minutos e que ele levaria uma semana para prever. Então, é muito legal ver essa certa contradição do que é o parado agora, o passado e o moderno do lado de fora, que me lembrou muito também Cenas de Solidão, do Garcia Marques. Enfim, não vou dizer mais nada sobre o enredo do livro, porque eu quero muito que você aí leia, porque é uma história muito gostosinha, muito fácil de ser lida, não tem uma escrita rebuscada. O Alcione Araújo, ele coloca aí algumas entradas bem interessantes pra gente acompanhar na vivência de cada um desses personagens. Acontece lá uma certa desgraça mais pro final do livro. Enfim, o final é meio triste, porém bonito. Eu achei, pelo menos. Sobre essa questão desses debates sobre literatura, tem uma passagem aqui muito legal, que é sobre o fato da Lorena estar ali meio que ensinando o Zé José, dando as suas primeiras dicas de livros. E aí ela fala pra ele, porque ele tá meio receoso se ele vai ou não gostar do livro. E ela fala: começa-se a ler como se come um prato que não se conhece. Tem que provar, experimentar. Se na primeira garfada dá ânsia de vômito, larga e corre pro banheiro. Mas se desce bem, vai pra segunda e assim por diante. Uma linha de cada vez, uma página de cada vez, um capítulo de cada vez, um livro de cada vez. É um livro sensacional, não dá vontade de parar, e ele não tem capítulos, né? É meio que um texto integral, mas você consegue ali realmente ter um certo respiro. O autor faz um certo corte, assim, você tem que encontrar meio que um sistema para parar e começar no dia seguinte. Mas assim, vale muito a pena. Os personagens são muito carismáticos. Se você gosta desse tipo de livro, com núcleos familiares, que esse é o foco, junto com a literatura, obviamente, cara, Ventania é a opção certa para você. Eu posso dizer que comecei muito bem em 2024, em quesito leitura. Então, ó, fica aqui a minha recomendação. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui também para mim nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva e acompanhe os vídeos do canal. Tchauzinho!